é sensível, não é verdade? O cicio, o sussurro e a coragem para obedecê-lo, né? Mas ser parceiro do Espírito Santo no quê? Não é verdade? O Espírito Santo, ele age sobre a terra desde sempre. O Espírito Santo, ele faz coisas que vão além da igreja, porque o Espírito Santo, ele existe antes da igreja e vai continuar existindo depois da igreja, não é verdade? Então o Espírito Santo, ele age muito além da igreja. O Espírito Santo, ele não está limitado à bolha da igreja, não é verdade? Mas a parceria que nós temos que estabelecer com ele está relacionado à missão que ele deu para a igreja, amém? Porque nós somos a igreja, aleluia. Embora ele faça muitas coisas das quais nós talvez nunca teremos consciência, ele nos chama para essa parceria na missão que ele deu para a igreja, amém? E o Espírito Santo na igreja, nas pessoas da igreja, ele trabalha para que haja no mínimo 3 coisas. Fala assim, 3 coisas. O Espírito Santo trabalha para que haja comunhão. Fala assim, comunhão. Amém? Comunhão que gera a amizade, que gera a unidade, sim ou não? O Espírito Santo também, ele cuida da gente. Cuida ou não cuida? Ele cuida da gente. E o Espírito Santo também, ele nos ativa para a missão, para o trabalho, sim ou não? Ele quer que a gente trabalhe. E quando nós decidimos ser parceiros do Espírito Santo, nós decidimos ser parceiros no mínimo nessas 3 coisas que ele faz na igreja. O Espírito Santo, ele não está trabalhando para promover a comunhão entre os irmãos? Então nós temos que nos oferecer a ele. Espírito Santo, estou aqui, eu também quero trabalhar auxiliando o Senhor para que os irmãos tenham mais comunhão, não é? Você tem que se oferecer ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo também está cuidando das pessoas. Cuida ou não cuida? Então você tem que entrar nessa parceria com ele e auxiliá-lo e falar assim: Espírito Santo, eu também quero auxiliar o Senhor nesse trabalho de cuidar das pessoas. Eis-me aqui, conta comigo, eu vou cuidar das pessoas. Amém? O Espírito Santo também está ativando as pessoas para o trabalho. Quem aqui já foi constrangido, pressionado pelo Espírito Santo a sair da sua zona de conforto? Quem aqui? Amém. Aleluia. Então, esse é o trabalho que ele está fazendo. Ele quer que você seja parceiro dele nisso. Deixa ele te usar para ativar os irmãos para o trabalho. Amém? Aleluia. Nós já vimos. Então eu quero desafiar, olha aqui, eu quero te desafiar, meu irmão, e te incentivar. Decida andar debaixo dessa nuvem. Não seja somente um espectador. Ei, não se engane. Não seja somente ouvinte, está escrito. Não se enganem. Não sejam somente ouvintes. Decidam andar debaixo dessa nuvem, amém? E a nuvem está andando. Alguns dias atrás a nuvem estava parada sobre ter o Espírito Santo, não é verdade? Agora a nuvem já se moveu e agora temos que estabelecer uma parceria e uma dependência deste Espírito que já sabemos como tê-lo. Você só não vai ter se não quiser. Você pode, lembra que eu falei para você pode ter uma vida com o Espírito Santo, amém? Ele quer, amém? Então agora, além de ter uma vida com Ele, essa nuvem já andou um pouquinho, né? E nós temos agora que ter uma parceria, estabelecer a parceria, a dependência com Ele, amém? Nós começamos isso no domingo passado, e hoje eu quero continuar essa mensagem, amém? Aleluia. O problema é que tem mais revelação do que domingo. Esse que é o problema, na verdade. Mas é que é abundante a graça do Senhor, amém? Vamos lá. Se renda e dependa do Espírito Santo, amém? Quem já está debaixo dessa nuvem, levanta a mão. Quem já está? Amém? Quem quer entrar debaixo dessa nuvem, levanta a mão. Quem quer entrar?
E quem não tem mão aí, levanta a mão. E quem é surdo aqui, que não está ouvindo o que eu estou ouvindo, não levanta essa infeliz dessa mão aí. Vou começar a cantar aqui louvor. Vou começar a cantar aqui louvor para você. Tome as minhas mãos, eu não preciso dela, se não for para levantar, posso ficar sem ela. Ai. Vamos ler então o texto da Bíblia Sagrada, o texto sagrado lá em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, amém? Aleluia. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que você tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Amém? Então, nós temos aprendido que precisamos nos render ao Espírito Santo e depender dele, porque nenhuma das conquistas que Deus tem para nós, existem conquistas que você pode ter, mas não as que Deus tem para você, não é? Mas as conquistas que Deus tem para nós não a teremos a partir das nossas capacidades humanas. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado de braço cruzado, sim ou não? Zorobabel que ia para a guerra. Zorobabel aqui, ele ia levar exércitos para a guerra, ele ia levar soldados para a guerra, ele ia levar cavalos e carros para a guerra. Tem um texto que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, amém? Ele ia levar soldados, exércitos, carros, cavalos para a guerra, soldados treinados com um braço forte, mas o Senhor disse: embora você vai levar isso, embora, não é, você vai lutar, o que vai garantir a sua vitória não são os soldados, não são os carros, os cavalos, não são os exércitos, não são as estratégias. O que garante a sua vitória não é a força e capacidade humana, mas é o Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo através das coisas que você vai fazer. Você está me entendendo? É claro que nós temos que fazer as coisas, mas podemos fazer as coisas vazios da presença dEle, ou podemos fazer as coisas repletos da presença dEle, não é verdade? E é a presença dEle que nos garante a vitória. Amém? Então nós começamos a falar sobre isso domingo passado, que nós precisamos nos render ao Espírito Santo como alguém que luta contra uma pessoa muito mais forte e que vê que não tem possibilidade de vencer. Amém? Isso é muito importante, né? E hoje eu quero continuar essa mensagem. Eu quero começar a falar para você hoje que nós precisamos decidir trilhar o caminho da rendição e da dependência. Repita assim comigo, fala assim: eu preciso começar a trilhar o caminho da rendição e da dependência. Amém? Por que é importante você entender isso? Entenda, porque nós temos que nos colocar, e isso não é fácil, na posição de seguidores do Espírito, e não na posição de líderes do Espírito. Sim ou não? Olha só, vamos dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de pessoas que fazem o que eu faço. Eu sou um pastor, eu sou um pregador, eu sou um mestre do Evangelho, um discipulador, um treinador, um cuidador, um conselheiro. Não é verdade? A gente faz um monte de coisa nessa vida, né? Mas muitas pessoas como eu, e você pode enquadrar isso na sua realidade, você pode traduzir esse exemplo
para pessoas como você, que fazem o que você faz. Muitas pessoas como eu, elas se preparam para um culto da seguinte forma: elas estabelecem na mente delas, no coração delas, o que elas querem que aconteça. E elas então começam a orar e jejuar e pedir para o Espírito Santo fazer que aconteça aquilo que eles querem que aconteça. Muitas vezes aquilo que pessoas como eu queremos que aconteça está ligado a uma expectativa pessoal, gerada muitas vezes pela necessidade de ter sucesso, pela necessidade de ser reconhecido, pela necessidade de ter resultados, pela vaidade, pelo orgulho, ou até às vezes por uma boa intenção de querer que realmente as pessoas se rendam ao Senhor, mas Ele tem essa vontade. Ou às vezes Ele quer suprir as expectativas. Eu acho que a vida de pregadores itinerantes é uma vida muito difícil, por isso que eu não quero ter essa vida não. Por quê? Porque geralmente quando alguém chama alguém para pregar, geralmente chama alguém para algo que já aconteceu através da vida deles antes, não é verdade? Não, essa pessoa quando prega acontece milagre, então eu vou chamar essa pessoa aqui para acontecer milagre. E muitas vezes, não é, pessoas como eu, vivem debaixo da pressão dessa expectativa, e cheguei para o Espírito Santo, eu vou lá, Senhor, faz um milagre, por favor, faz um milagre. Você está entendendo? Né? Essas pessoas, elas se colocam na posição de líderes do Espírito Santo, e não de liderados. Pessoas como eu deveriam entender o seu lugar, e pessoas como você também deveriam entender o seu lugar, e dizer: Senhor, eu vou lá porque é a minha missão, eu vou lá porque é o que o Senhor mandou fazer, mas o que o Senhor quer fazer através de mim? Eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer fazer? Eu sou teu auxiliar, o Senhor é meu líder, eu sou teu liderado, é o Senhor quem manda e eu obedeço. Você está me entendendo? Né? Então, nós temos que nos colocar nessa posição de seguidores, não de líderes. Nós devemos permitir que Ele nos guie. Nós devemos desejar cumprir os propósitos dEle, e não que Ele cumpra os nossos propósitos, por mais que os nossos propósitos sejam gospel. Meu irmão, porque entenda uma coisa, nem tudo que é feito no mundo gospel é divino. Existem as coisas que são divinas, que partem de Deus, mas existem as coisas que são só gospel, que parte da religião, da religiosidade, da gente, às vezes até da nossa boa intenção de servir o Senhor, mas não é divino, é gospel. Você está entendendo? E muitas vezes nós temos até boas intenções, temos até bons propósitos, mas não são divinos, são propósitos gospels, intenções gospel. Como tem muita música que é só gospel, mas de divino não tem nada, não é verdade? Sim ou não? Rapaz, hoje eu gostei dos louvores, viu? Eu geralmente não dou pitaco muito louvor da igreja, porque o meu negócio é a palavra. Rapaz, mas hoje os nossos louvores não foram só gospel, não. Não estou dizendo que os outros têm sido, mas, rapaz, meu irmão, as canções que vocês escolheram hoje, isso é tudo divino. Tudo falou da grandeza do Senhor. Não é? Rapaz, sentiu um negócio diferente hoje no louvor. Alguém mais sentiu um negócio diferente no louvor hoje? É que não foi gospel. Nada contra a música gospel, eu gosto de música gospel. Não é? Mas quando é divino é muito melhor do que quando é somente gospel. Amém? Você está entendendo isso? Nos render e depender do Espírito Santo é um processo. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra.
Irmãos, eu acredito, isso aqui é minha fé particular, amém? Ninguém, claro que eu posso estar errado, e se um dia eu descobrir que está errado, eu chego aqui para vocês e falo, irmãos, errei, sabe aquilo que eu pensava? Esquece, deixa para lá, me perdoa, não é? Agora, a partir de agora, eu creio que é assim, não é? É porque eu estou crescendo, tem muito para crescer ainda, então isso vai acontecer muitas vezes na igreja, não se escandalize não, porque é assim que funciona. Eu hoje, né, dentro da fé que eu tenho, do discernimento, da revelação na qual eu vivo, eu creio que é impossível uma pessoa se render ao Senhor num piscar de olhos, do dia para a noite, da água para o vinho, instantâneo, não é? Se render ao Senhor não é um ato milagroso, embora dá até para considerar um milagre, porque tudo que é impossível, né, ao homem, a gente pode dizer que é milagre, né? Mas a gente entende como um ato milagroso aquilo que é assim, ó, pum, acabou, aconteceu, de uma hora para outra, não é verdade? Sim ou não? Né? Não se render ao Senhor é um processo. Lá em João 3,30, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, João, no capítulo 3, versículo 30, diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, ninguém cresce do dia para a noite. Então isso quer dizer que o Espírito Santo, embora ele não precise crescer na sua essência, mas ele não vai crescer do dia para a noite em você. Até porque o Espírito Santo crescer em você depende também do seu crescimento espiritual, amém? Existe o corpo, existe a alma e existe o espírito. A gente está falando do crescimento espiritual. Então, e diminuir também, ninguém diminui de uma hora para outra. É um processo. E é um processo de uma vida inteira. E a Bíblia diz aqui algo muito interessante. Convém, fala assim, convém. O que convém, irmãos? Convém a nós, porque entenda uma coisa, nada é inconveniente ao Senhor, amém? Por quê? Porque de fato, o que pode atrapalhar o Senhor? Né? Não, o que pode atrapalhar o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há? Nada. Você está me entendendo? Mas a nós convém crescer. O que significa convém que Ele cresça em nós e que a gente diminua? O que é conveniente? É algo que é bom. É algo que vai ser, né, vai gerar um resultado agradável, não prazeroso, mas um resultado agradável. É ou não é verdade? Hoje, meu irmão, eu fui almoçar na casa do pastor Beto, lá em Mandirituba, meu irmão, comi uma costela. Meu irmão, ele botou a costela a passar 6:30 da manhã. Eu cheguei lá meio-dia, a gente foi almoçar quase 1h da tarde. Pensa o tempo que essa costela ficou assando. Só de lembrar dela, me dá água na boca. Ele mandou um pedaço para mim, depois do culto eu vou jantar a costela. Sabe qual é o melhor? Ali em casa, a Léa não gosta de costela. A Lara gosta, mas come um pouquinho. E a Rafa também não gosta de costela, eu vou comer ela todinha sozinho. Meu irmão, isso é muito prazeroso. Mas você acredita que depois que eu comi aquele tanto de costela, eu não senti uma sensação agradável? Não fiquei bem, não fiquei confortável, sabe? Você sabe? Não é? E essa noite, meu irmão, eu sei que vai ser assim, mas eu vou comer aquela costela todinha, sabe dela? Então, sabe, não é prazeroso, porque a gente tem que negar a si mesmo, mas vai gerar uma condição agradável na sua vida, vai ou não vai? Isso é muito importante. Então, convém, agora, se você não deixar ele crescer, e se você não diminuir, isso vai ser inconveniente para você. Isso pode ser até prazeroso, mas vai ser desagradável. Agora, o que dura mais? Não é o prazer ou a sensação de desagrado, sei lá como é que fala isso. A sensação dura muito mais,
Rapaz, não deu 15 minutos, eu já tinha comido toda a costela que eu conseguia comer. A sensação está durando até ainda ela existe dentro de mim. Você está entendendo? A sensação desagradável. Não é? Então, a sensação desagradável é muito pior, né? É importante para você. Vai ser bom para você. Não vai ser legal para você se você não deixar ele crescer e se você não diminuir. Só que, assim como o crescimento é um processo, o diminuir também é um processo. Então, quando nós decidimos nos render e depender do Senhor, nós precisamos entender que decidimos entrar em um processo para a vida toda. É um caminhar, é algo assim constante. Não é uma coisa que você vai fazer assim, não, eu vou resolver essa semana na minha vida. Não. O que você pode resolver em uma semana, em um mês, é esse conflito que existe entre você saber que precisa se render, saber que vai ser melhor, mas ainda não querer. Aí sim, isso é aquela luta interior que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7. Tudo bem, você pode, é um dia essa luta, uma semana essa luta, um mês essa luta, mas quando você vence essa luta e você de fato decide se render, irmão, isso é o resto da vida. Por quanto tempo? O resto da vida, todo dia. Todo dia, quando você acorda pela manhã, aquele dia maravilhoso, onde as misericórdias do Senhor se renovaram, não é? Onde o Senhor já determinou ali que é um dia que você deve, isso é mandamento, você deve se alegrar e se regozijar nele. Você tem que acordar de manhã, antes ou logo que abrir os olhos, falar assim, Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram. Obrigado, porque eu sei que o Senhor vai dar tudo que eu preciso para me alegrar e me regozijar no Senhor. Mas também me dá força, que eu sei que hoje eu tenho que me render um pouco mais ao Senhor, eu tenho que depender um pouco mais do Senhor. Isso é todo dia. É todo dia. Não é difícil encontrar pessoas que declaram, mas eu já me rendi ao Senhor. Como que se isso fosse possível? Não é? Quantas vezes em aconselhamento a gente vê que uma pessoa está tendo um determinado problema porque ela não se rendeu ao Senhor ainda. A gente fala, eu tenho que se render, mas pastor, eu já me rendi, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, eu já me rendi, eu já orei, eu já chorei, falei, me rendo. Ô filho, se fosse só chorar e declarar, me rendo, nossa, estava resolvido. Quer dizer, eu estava enrolado, tenho dificuldade de chorar, mas para quem tem facilidade de chorar, meu irmão, não é? Joelha, chora e fala, me rendo, e acordava e levantava rendido. Você só vai levantar rendido se levantar muito peso. Aí pode ser que aconteça. Você está entendendo? Não, porque isso mostra que muitas pessoas têm esse entendimento que se render é algo pontual. Eu me rendi, eu me rendi há 10 anos atrás, e faz 10 anos que eu estou rendido. Tinha um louvor que eu gostava muito, eu ainda gosto muito dele, não é? Para ele ser um pouco mais bíblico e um pouco menos gospel, a gente tinha que mudar a letra dele. A letra dele é assim, ó. Eis-me aqui, rendido estou. Quem conhece esse louvor aí? Não é? A gente tinha que mudar. Para ser mais divino e menos gospel, a gente tinha que mudar. Eis-me aqui, me rendendo estou. Seria mais bíblico, não é verdade? Porque ninguém se rende. Deu, acabou. Eu já me rendi. Não, filho, não é assim. Por isso que muitas pessoas não avançam no caminho de se render e depender. Porque acharam que isso acontece em um momento, numa oração, a partir de uma emoção. Claro que um momento, uma oração e uma emoção pode te ajudar a tomar uma decisão que você ainda não tomou, sim. Mas o processo é longo. A caminhada é para a vida inteira. Então, na verdade, a gente deveria dizer, estou me rendendo ao Senhor. Não é? Eis-me aqui, me rendendo estou. Aleluia! É muito importante nós entendermos isso.
Agora, tem coisas importantes que nós temos que saber com relação ao Espírito Santo, para que a gente possa se render a Ele. Você está me entendendo? Vem cá, olha só, vem cá, pastor Marquinhos, fica aqui, vem cá, Fábio. Glória a Deus. Vocês acreditam que se eu decidir me render ao Fábio, é diferente de eu decidir me render ao pastor Marquinhos? Você acredita nisso? Sim. Não é? Agora imagina só, você acha que ia dar certo se a pastora Raquel decidisse aconselhar a Vanessa a ser uma boa esposa, aconselhando a Vanessa a ser como ela é para o pastor Marquinhos? Você acredita que isso daria certo? Sim ou não? Não daria certo. Porque ser uma boa esposa para o pastor Marquinhos, com certeza, é diferente do que ser uma boa esposa para o Fábio. Não é assim, vou decidir me render do meu jeito, vou decidir depender como eu quero, vai dar certo esse negócio? Não! E esse tem sido o erro de muitas pessoas. Primeiro, ou elas querem se render a Deus do jeito delas, elas querem se render a Deus no padrão delas, ou elas querem se render a um como se renderiam ao outro, e isso não funciona. Amém? Obrigado, meus irmãos. Então, quero falar coisas essenciais para você nesta noite. Vou começar a falar hoje, não vai dar tempo com certeza de falar tudo, não é? Coisas importantes que nós precisamos conhecer sobre o Espírito Santo. Amém? Eu anotei aqui 5 coisas sobre o Espírito Santo. Vai aumentar até, né? E hoje eu vou falar só da primeira coisa, se der tempo. Só nessa primeira coisa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 coisas dentro da primeira coisa. Você está entendendo? Não é? Você vê que a vida do crente não é fácil, né? Tem gente que acha que a vida do crente é fácil, meu irmão. A pessoa tem dificuldade em se render ao seu irmão que vê, ao seu marido que vê, à sua esposa que vê, ao seu pai que vê, à sua mãe que vê, às autoridades que vê, e não vão ter dificuldade a se render ao seu Deus que não vem. É complicado, não é verdade? Né? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje sobre o Espírito Santo. E dentro dessa coisa a gente vai falar 5 coisas, amém? É que o Espírito Santo é uma pessoa. Fala assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Falei alguma novidade para você aqui? Não. Mas onde é que está a novidade? A novidade não está em você saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Na verdade, tem 2 novidades que eu quero falar para você hoje. A primeira novidade é que mesmo você sabendo que ele é uma pessoa, talvez você não se relacione com ele como uma pessoa. E a segunda novidade é que eu quero te ensinar a se relacionar com ele como uma pessoa. Porque saber não é fazer. Como saber não é poder, não é verdade? Não é? Entenda uma coisa só, mesmo sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa, muitos se relacionam com ele como se ele fosse uma coisa. Um poder, uma força, ou até mesmo um prêmio, um troféu, ou uma recompensa. Você acreditaria nisso? Tem gente que acha que o Espírito Santo é uma recompensa. Não. Vou fazer tudo certinho, não vou errar em nada, orar, jejuar, você está me entendendo? Aí eu vou ser cheio do Espírito Santo, aí eu vou ter certeza que o Espírito Santo está aqui, e quando eu estiver em dificuldade, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim,
é só dizer Shazam que eu me transformo num super crente. Tem gente que pensa que é assim, meu irmão. Shazam, super crente. É ridículo, mas é assim mesmo. Que tem muito crente que pensa. Entendeu? Acho que ele é uma coisa, acho que ele é um poder. Ó, irmãos, poder a gente pode usar, sim ou não? Mas uma pessoa nós podemos usar? Não. Não podemos usar pessoas. O único que pode usar pessoas é quem? É o Senhor. Nós não podemos usar pessoas. Nós temos que servir pessoas. Só que muitas vezes nós queremos usar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo funciona para nós como uma garantia, não? Eu tenho o Espírito Santo, é uma garantia, né? É uma sensação de segurança. Com uma grade na porta, com uma arma na cintura, uma espada na cinta. Você está me entendendo? Não é? Não. Nós sabemos que ele é uma pessoa, mas muitos se relacionam com ele como se ele fosse, então, né, como eu já falei aqui, uma coisa, um poder, uma força, um prêmio, um troféu, ou uma recompensa. Mas onde é que está o nosso problema? Na verdade, nós não fazemos isso somente com o Espírito Santo, nós fazemos isso também com as pessoas. Tem um ditado que diz que a gente deveria amar as pessoas e usar as coisas, mas nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Gente, a gente podia aqui ficar filosofando aqui, e eu podia provar para você que A mais B, que em geral a gente gosta mais de coisa do que de gente. A gente dá mais valor para coisas do que para as pessoas. E geralmente, quando nós somos muito apegados a uma pessoa, é porque nós coisificamos ela. E ela se torna, entendeu, uma projeção de um desejo nosso, uma projeção de uma vontade que a gente tem. Vamos falar sério, a maioria das pessoas querem casar hoje, um homem, por exemplo. Gente, a maioria dos homens querem casar hoje, porque isso é cultural, a gente está, infelizmente, nessa condição. Eles não querem uma mulher para amar, que nem 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Não. Eles não casam pensando na mulher. Eles casam pensando nele, eu quero ter uma esposa assim. É tipo assim, sabe, um checklist de carro. Eu quero ter um carro vermelho, com roda tal, com pneu tal, com potência tal, com banco tal. Você está me entendendo? Não é? E quando ele tem aquele carro, ele se sente imponente, ele dá um rolé com o carro para todo mundo ver que ele é chique. Você tá, tem um homem que é assim com mulher. Entendeu? Ele casa para ter. Eu não caso por causa daquela pessoa, não porque ele ama aquela pessoa, porque ele quer sentir bem com aquela pessoa. E geralmente quando aquilo que ele conquistou para ele ser feliz, para ele se sentir bem, para ele ser reconhecido, quando ele vê que aquela outra pessoa tem necessidades e começa a cobrar dele, ele já não gosta. Pô, mas eu casei para ser feliz. Casei para eu me sentir bem. Mas agora essa pessoa não está me fazendo feliz. Eu já não estou me sentindo bem do lado dela. Vou trocar de carro. Eu enjoei dessa pessoa. Você está me entendendo? Né? Então coisificou a pessoa. Eu não sei dar exemplo de mulher, porque eu não sei o que a mulher gosta em homem. Eu não sei assim, o que inspira uma mulher a casar, porque eu não sou mulher, graças a Deus. Entendeu? Mas as mulheres também fazem isso, elas coisificam. E a gente não coisifica só a esposa ou o marido, a gente coisifica o casamento. O casamento se torna uma coisa que eu quero conquistar. Entendeu? Tem muita gente que casa pelo mesmo motivo que é um relacionamento com Jesus.
Tem gente que está na igreja para não ir para o inferno. Tem gente que casa para não ficar solteiro. Isso acontece muito entre as mulheres. O medo das mulheres é ficar solteira. Então, meu irmão, quando começa, né, a partir dos 25 já vem aquela apreensão. Chega nos 30, vem aquela angústia. Entendeu? 35, meu irmão, é anacasmo. Pega pela perna, faz entrar, arrasta, vai lá nos valados, vai no meio do mato, vem. Você está rindo? Mas é na casa, meu irmão. Você está entendendo? Vale tudo. Por que os irmãos estão zoando aí? O assunto é sério, gente. Vale tudo para não ficar solteira. E aí? E cada sobrinho que nasce daquela angústia. Ai, titia. Ai, titia. Ter irmã orando, Senhor, tira essa unção de titia de mim. Misericórdia, né? Nem para dizer para as irmãs que eu sei que está acontecendo, porque... Mas uma irmã pode dizer, né? Então, o nosso grande problema de relacionar com o Espírito Santo, de mesmo sabendo que Ele é uma pessoa, mas não conseguir se relacionar com Ele como uma pessoa e não conseguir se render a Ele como se rende a uma pessoa, é porque mesmo sabendo que uma pessoa a gente não consegue fazer isso, é porque mesmo sabendo que as pessoas com as quais nós nos relacionamos são pessoas, a gente também não consegue se relacionar com ela como uma pessoa. Para muitos, uma outra pessoa para ela é uma coisa. Para muitos, uma outra pessoa para ela é uma força, é um poder. Usa até a Bíblia para isso. Não, o cordão de 3 dobras é mais difícil de cortar, porque agora a gente é mais forte. Você está entendendo? Se sente mais segura, se sente mais protegida, se sente mais amado. A questão é como ela se sente. Você está entendendo? Não é? Quando a gente tem um relacionamento com alguém baseado em como eu me sinto, eu coisifiquei essa pessoa. Ela é uma coisa, ela é uma força, ela é um poder, ela é um prêmio, ela é uma conquista, ela é uma recompensa. E não são poucos que desanimam o seu relacionamento com os outros com base em como eles se sentem. E por isso também se desanimam com um relacionamento com Deus em função de como eles se sentem. Pastor, não senti a presença de Deus hoje. Que eu orei e não me senti ouvido. Porque eu orei e não me senti amado. Você está me entendendo? Não é? Dá para comparar com o casamento, porque a gente é a noiva dele, né? Não é? Eu não me sinto isso, não me sinto aquilo. Ou não, você está me entendendo? A perspectiva da pessoa é o que ela está sentindo, como ela está se sentindo. Então, a nossa limitação em, mesmo sabendo que Deus é uma pessoa, nos relacionar e nos render a Ele como a pessoa que Ele é, porque antes de qualquer coisa Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que é Deus, não Deus que é uma pessoa. Ele é um indivíduo, Ele é um ser, amém? Então Ele é uma pessoa divina. Por enquanto que a gente não conseguir resolver o nosso problema com as pessoas que a gente vê, a gente não vai conseguir resolver o nosso problema de relacionamento com a pessoa que a gente não vê. Nós temos que mudar o padrão. Só mudaremos com o Espírito Santo se deixarmos Ele nos mudar com as pessoas. Ele quer nos mudar com as pessoas, para que assim Ele gere em nós essa capacidade que nós não temos, de mesmo sabendo que Ele é uma pessoa, a gente
se relacionar com Ele. Porque eu decido me relacionar com a pessoa do Espírito, como eu entendo, dentro do meu padrão, dentro da minha vontade, dentro do meu discernimento, entendeu? E não dá certo. Ou com base em uma experiência que eu tenho com as outras pessoas. Embora seja uma pessoa, com certeza, ele não é igual a nenhum de nós. Não é? É muito diferente. João 4,20 diz assim, 1 João 4,20, eu vou ler na NTLH. Você conhece esse texto? Diz assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê, incapaz. Então, quando nós decidimos amar as pessoas, segundo 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, coloque aí para nós, por favor. Isso aqui é amor. Quando eu decido amar o meu próximo, segundo 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, quando eu decido ser paciente com as pessoas, ser bondoso com as pessoas, não ser ciumento, ou seja, esse aqui é o ciúme, tem dois ciúmes, um que vem da coisificação das pessoas, a pessoa é minha, ela é a minha posse, ela é a minha propriedade, e tem os ciúmes que vem do zelo. O ciúme que vem do zelo faz você cuidar das pessoas, entendeu? O ciúme que vem da posse faz você infernizar a vida dela, você se torna pior que um demônio. Morar com o Exu é melhor do que morar com você. Ciumento, também não deixe de ser orgulhoso. Qual o contrário de orgulho? É a humildade. O que representa a humildade? Você considerar as pessoas superiores a você, mais importantes do que você. Então, quem ama não se considera superior, não se considera mais importante que os outros, entendeu? Entende que as necessidades dos outros, que a vontade dos outros, ele, não porque são mais importantes, mas ele deve colocar acima das deles. Não é considerar as necessidades dos outros mais importantes que a nossa, não, isso é se rebaixar, mas é eu saber que eu tenho que colocar as dos outros acima das minhas, você está entendendo? Não é a mais importante, mas estão acima, amém? Nem vaidoso, não é? Pula. Não, decidir não ser grosseiro com essa pessoa, não ser egoísta. Decidir não agir com a irritação. A Bíblia diz que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. Não é não sentir irritação, não sentir ira, mas sim não ser conduzido por isso, principalmente ao pecado. Amém? Nem guardar mágoa. Perdoado uma vez, é um caminho do arrependimento. Não ficar alegre quando a pessoa faz uma coisa errada. Quem nunca? Né? Mas se alegrar quando alguém faz o que é certo. Quem nunca se entristeceu quando a pessoa faz o que é certo? Tem muita gente que está que nem Jonas. Jonas foi para Nínive, pregou, aquele povo fez o que é certo, e Jonas ficou revoltado com o povo e com Deus também. Que na opinião de Jonas, aquele povo merecia a condenação no inferno. Ele foi lá e pregou, foi o primeiro pregador, o único pregador na Bíblia que eu conheço, que foi orar, que foi pregar a boa notícia, querendo que ninguém ouvisse. E todo mundo ouviu. A cidade se arrependeu. Sabe quando você vê aquele irmão que não merece, e ninguém merece, mas tem uns que não merecem mais ainda? Né? Dentro da nossa justiça, que é um trapo de imundícia,
se dando bem, Deus tem misericórdia dela, a gente fica com uma raiva santa. Pois é isso aí. Continua. Nunca desistir, suportar tudo, e tudo é o quê? Isso, com fé, com esperança e paciência. Quando nós decidimos amar as pessoas, principalmente as pessoas da nossa família biológica e da nossa família da fé, esse é o nosso foco, amém? Esse é o nosso foco. A Bíblia diz que a gente tem que ajudar, principalmente os da nossa família na fé, está lá em Gálatas, e diz também quem não ajuda os da sua própria família biológica, se tornou pior que um descrente e negou a fé. Então nós temos que amar muito, né, as pessoas da nossa família de fé, da nossa família biológica, mas amar desse jeito. Quando eu me esforço, você acha que é fácil cumprir cada um dos aspectos do amor? Não. Quando você se esforça para isso, porque você vai ter que se esforçar, sim ou não? Você vai ter que se espremer, negar a si mesmo em alto e bom tom. Através desse esforço que você vai fazer, o Espírito Santo vai gerar no seu espírito uma capacidade, um dom sobrenatural de conseguir se relacionar com Ele como uma pessoa. Mas não só como uma pessoa, acima de tudo, como a pessoa que Ele é. Porque Ele é singular. Nós sabemos que Ele é uma pessoa, mas não conseguimos nos relacionar com Ele como uma pessoa, porque não conseguimos nos relacionar com os outros, mesmo sabendo que eles são pessoas, como pessoas. A gente tem dificuldade. Mas como eu vejo, por exemplo, os filhos não conseguindo ver pai e mãe como pessoa, só como pai e mãe. Quem é pai e mãe sabe disso. Como eu vejo os maridos vendo a mulher que eles têm só como esposa e não como pessoa. E as esposas sabem disso, sabe ou não sabe? Sabe. Como eu vejo as esposas vendo os seus maridos só como maridos e não como pessoas, e os maridos sabem disso. Como eu vejo os membros de uma célula vendo o seu líder só como líder, mas não como pessoa, e quem é líder de célula sabe disso. E como eu sinto pessoas que me veem só como um pastor e não como pessoas, e já que eu sou pastor, eu sei disso. Não é verdade? Não é? Embora seja um relacionamento entre pessoas, se torna um relacionamento impessoal. Quando que é um relacionamento impessoal? Quando a minha motivação é eu, e não o próximo. É impessoal. Eu não estou aqui por causa daquela pessoa, eu estou aqui por causa de mim. Entendeu? A Bíblia diz, né, quem não gosta de estar na companhia dos outros, pensa só em si mesmo. A Bíblia não diz quem é legal, a Bíblia não diz quem ajuda, não, a Bíblia diz quem não gosta de estar na companhia dos outros. Então, o indicador bíblico não é o quanto você é legal ou o quanto você não é legal, não é o quanto você ajuda ou o quanto você não ajuda. Entendeu? Até porque a caridade, olha aqui para mim, a caridade, sabia que a caridade é o melhor remédio para a angústia, para a depressão que existe na face da terra? Quem crê nisso? A caridade é o melhor remédio. Dificilmente uma pessoa caridosa vai ser angustiada e triste. E tem pessoas que instintivamente descobriram isso e elas são dependentes disso. Elas fazem porque elas se sentem bem com isso. Elas sentem paz com isso.
mas a grande motivação está no que elas sentem, mesmo que elas não admitam. O indicador bíblico para saber se você é uma pessoa que gosta de pessoas é se você gosta de estar na companhia das pessoas pelas pessoas. Você está entendendo? Não porque você se sente sozinho, não porque você sofre de solidão, não. Até que se você sofre de solidão, você está lá e está sofrendo da mesma solidão que você sofre dentro do seu quarto. Então, a gente tem que, gostar de pessoas, e quando a gente se esforçar para amá-las, o Espírito Santo vai gerar em nós essa capacidade de nos relacionar com Ele como uma pessoa. E isso é poderoso, amém? Posso ouvir glória a Deus? 1 João 4, 7 a 8 fala assim, eu vou ler na NTLH: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Quem não ama, não conhece Deus, e por isso não pode se relacionar de uma forma pessoal com Ele, porque não conhece Ele. Agora, de que amor o Senhor está falando aqui? Quem não ama as pessoas. Quem não aplica 1 Coríntios 3, do 4 ao 7, na vida dos seus próximos, não conhece Deus. Sabe que Ele é uma pessoa, mas não consegue se render a Ele como uma pessoa, porque é incapaz de conhecê-lo. Está escrito. Está ou não está? Está ali. 1 João 4, 12 ao 13, também na NTLH diz assim: nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. Quando que o amor de Deus vai encher completamente o nosso coração? Quando nós amarmos, segundo 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, as pessoas. E esse amor vai encher o nosso coração. Como é que esse amor enche o nosso coração? Esse amor é um sentimento? Esse amor é um sentimento? Esse amor é uma pessoa. Deus é amor. O Espírito Santo é Deus. No 13 ele diz assim, continuando: a razão por que podemos ter certeza que vivemos unidos com Deus e que Ele vive unido conosco é esta: não é esta, é essa aqui. Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito para nos relacionarmos com Ele como uma pessoa. Quem não ama não consegue ver com o Espírito em sua vida, porque Ele é uma pessoa. E se você não se relacionar com Ele como uma pessoa, não se render a Ele como se faz a uma pessoa, e não a uma pessoa qualquer, a pessoa que Ele é, entenda, você não vai conseguir ter uma vida com Ele, você vai entristecê-lo, e você vai acabar extinguindo Ele na sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, rapaz, esse negócio está difícil, hein? Diz assim, não extinguais o Espírito. Aqui está usando o termo de apagar um fogo. Meu irmão, só se pode apagar um fogo que outrora foi aceso. Não é verdade? Então tem pessoas que, por causa da fé, daquilo que eu expliquei, em ter o Espírito, eles cumprem tudo aquilo. E o Espírito Santo vem para a vida deles. É um fogo. É o quê? É como um fogo. Ele está ali. Mas aí, mesmo sabendo que ele é uma pessoa, não consegue se relacionar com ele como uma pessoa.
Porque também, mesmo sabendo que as pessoas são pessoas, não consegue se relacionar com elas como pessoas. Porque não decidiu estabelecer o padrão de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Ele está ali, mas ele não consegue cumprir um dos grandes propósitos dele na sua vida, que é gerar no seu espírito uma capacidade de se relacionar com ele, de se render a ele, de reconhecer a pessoa que ele é, e de se relacionar com ele segundo a pessoa que ele é. Ele quer te dar essa capacidade. Aí o tempo passa, 1, 2, 3, não sei quantos anos, não temos base bíblica para isso, mas ele começa a ficar cada vez mais triste, porque ele é uma pessoa, e as pessoas se entristecem, e você apaga esse fogo, que é ele, que um dia começou a queimar em você. Ele vai embora, e você vai ficar vazio, todo bonitinho, crente lindo, limpo e adornado, mas vazio. Vai dar espaço para espíritos que tentam se passar na sua vida como Espírito Santo. O espírito da religiosidade, o espírito do erro, o espírito do engano. Até milagres vão operar através da sua vida. Enfermos curados, demônios expulsos, milagres feitos. Mas um dia ele dirá para você: eu não te conheço, afasta-se de mim, porque você extinguiu aquele que era o selo que garantia as promessas, dentre elas a salvação. Você está entendendo? Não extinguais o Espírito Santo. Presta atenção aqui, abra a sua mente para o que eu vou falar agora. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Quem é o Espírito Santo? Uma pessoa divina. Você já parou para pensar o que significa e representa ter Deus morando dentro de você? Você já parou para pensar isso em detalhes? Meu irmão, com certeza isso representa coisas maravilhosas, que você gosta, que você celebra, que você deseja, possivelmente de todo o seu coração. Mas também significa coisas maravilhosas que você não gosta, que você não celebra. Mas não é porque você não gosta, que você não celebra, que não é maravilhoso. Você está entendendo? Uma das coisas que nós não gostamos, não celebramos, é que perdemos o lugar para Ele. Meu irmão, quando o Espírito Santo chega na sua vida, é mais ou menos assim, perdeu o playboy. Perdeu. É mais ou menos assim, a casa caiu. O que isso significa? Você perdeu o seu lugar. Seus planos acabaram. Acabou, eu cheguei. Agora, o primeiro lugar na sua vida que era seu ou de demônios, é meu. O lugar de decisão agora é meu. O lugar de autoridade agora é meu. Quem decide as coisas a partir de hoje, agora sou eu. Porque você não recebeu o espírito de um Nutella, você recebeu o espírito do Deus Todo-Poderoso da sua vida. E Ele é um fogo consumidor. Perdeu. Nós não gostamos disso. Mas Ele chega assim. Ele não chega para ser seu auxiliar.
ele não chega para ficar em segundo lugar. Ele não chega para ser uma coisa, ou até alguém, que você usa quando você precisa, quando as coisas apertam, quando ficam difíceis, quando dão erradas, quando o inimigo se aproxima. Não. Perdeu o playboy. Perdeu playboya. Casa caiu. Eu era um playboy que perdi para o Espírito Santo. Eu tinha um plano de construir uma casa que caiu na planta. Na verdade, estava no alicerce já. Caiu. O César perdeu para ele. Os planos do César caíram por terra. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Mas a gente tem que confessar que não é o que a gente ora para acontecer. Mas acontece quando ele chega. Ele quer assumir esse lugar de controle, de comando, de decisão. É o primeiro lugar da sua vida, amém? O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa, mas ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa divina. Às vezes eu vejo esse problema que a gente tem com muita esposa. Tem esposa que reclama do seu marido. E geralmente eu falo para ela assim, ó, você fez a oração errada. Como assim, pastor? Fez a oração errada. Você devia ter orado assim, ó. Senhor, me dá um bunda mole, me dá um frouxo, me dá um piá de prédio, filhinho da mamãe. Senhor, você pediu, quero um homem. Pediu o quê? E pior ainda, homem de Deus. Você está me entendendo? Aí Deus dá um homem. E quando o homem chega, ele faz o quê? Ele é o cabeça. Ele lidera. Ele toma a decisão. Sim ou não? Aí perturba o cabeção. Tem crente perturbado exatamente assim com o Espírito Santo. Não pode. Outra coisa, o Espírito Santo é uma pessoa perfeita. O que o Espírito Santo é? Ele é uma pessoa perfeita. O que significa? Isso quer dizer, filho, que é sempre você que está errado. Você está disposto a ter um relacionamento onde você vai admitir que é sempre você o problema? Se a gente tem dificuldade de fazer isso com os imperfeitos, imagina com o perfeito, meu irmão. Né? Pensa. É sempre você que tem que mudar. Ô, Espírito Santo, você não podia dar uma aliviada? Você. É sempre você que tem que abrir mão. Filho, você está preparado para sustentar um relacionamento desse? Ele é perfeito. Você se relaciona com uma pessoa perfeita. Outra coisa, terceira coisa sobre o Espírito Santo. Tem um monte, eu vou falar só 5. O Espírito Santo, ele é uma pessoa soberana. Ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa perfeita. Ele é uma pessoa soberana. Romanos 11, do 33 ao 36. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Aí você quer entender o que Deus está fazendo? Se ninguém pode explicar, filho, isso quer dizer que ninguém pode entender, porque só é explicável aquilo que é entendível. Pastor, eu não entendo. Aí se renda. Ele é soberano. O que ele faz é inexplicável. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Filho, ele é soberano. Ele não vai te dar explicação nenhuma. Ei, não peça explicação para Deus.
Não tente entender os planos dele. Ele é soberano. O que ele é? Soberano. A decisão dele é soberana. Ele não faz votação, ele não é democrático. O Senhor é rei. Aleluia. E rei do universo, dos céus e da terra. Ele não é um ditador, mas ele é soberano. Todo ser humano que tenta exercer a soberania se torna um ditador, porque nenhum ser humano é soberano, mesmo que tenha um título de soberania. Mas Deus é soberano. E Ele não dá explicação para ninguém. Ele não explica nada para ninguém. 34, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele um pagamento? E tem gente que quer ser, sinceramente, se você espera a recompensa do Senhor, você não está entendendo que Ele é soberano, e que Ele não precisa de nada seu, nada, não tem nada em você, ou que você possa fazer, que Deus se interessa. Ele simplesmente te ama de graça, amém? E tudo que Ele pede é para o seu próprio bem. Olha o que Jesus falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem é que está te pedindo, e o que você poderia pedir, você pediria, e Ele lhe daria a água da vida. Tudo que Deus pede para você, é só porque Ele quer te dar algo que você ainda não tem. Ele está pensando em você. Ei, não faça greve para Deus. Pastor, mas eu não faço greve para Deus. Faz sim. Você faz para o seu líder, você faz para o seu pastor, você faz para o seu discipulador, seu apacentador. Fica aborrecidinho com ele. Você está atrapalhando a obra dele ou de Deus? Você está resistindo a ele ou a Deus? Lembra que eu falei semana passada? Para de recalcitar contra aguilhões. Paulo perseguia, ele achava que perseguia pessoas, ele achava que perseguia uma religião, mas ele teve um encontro com o Senhor e falou assim: eu sou o Senhor, aquele que tu persegue. Dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões, Paulo. Deixa ele te derrubar do cavalo, deixa ele tirar a tua visão, deixa ele te dar o Espírito. Ele é soberano. É difícil se relacionar a uma pessoa soberana. Isso muitas vezes passa uma imagem negativa para a gente, não é verdade? Que nem aquele servo de um talento. O Senhor planta, colhe onde não planta. O Senhor, isso é, na verdade, tem uma imagem errada da soberania do Senhor. Irmão, você não pode avaliar o Senhor que nem aquele servo de um talento avaliou o seu Senhor. E tem gente que está classificando Deus. Não dá, filho, Ele é soberano. Amém? Outra coisa, o Espírito Santo é uma pessoa imutável. Nós cantamos na última canção, né? Imutável o teu nome, imutável o teu nome, não é verdade? Teu nome imutável é, só isso, além de gospel, é divino. O Senhor é imutável. Eu já ouvi pregador dizer assim, ó: Ana, através da oração dela, mudou o coração de Deus. É uma pregação gospel, mas não é divina. Ezequias, com o seu arrependimento, mudou o coração de Deus. É gospel, mas não é divino. O Senhor aí, o Senhor agiu na vida dela. Não foi Ele que mudou. Por um tempo, Ana resistiu ao Senhor. Ana recalcitrou contra os aguilhões. E Ana buscava aquilo que Deus queria dar para ela, de uma forma que Deus não queria. E Deus falou assim: eu não mudo. Só vou dar o dia que ela mudar, mas vou trabalhar para ela mudar. E o Senhor usou Penina. Os filhos de Penina, os principais instrumentos na mão do Senhor na vida de Ana. Ana devia agradecer pela vida de Penina.
Eucana atrapalhava ela, bajulando ela. Entendeu? O diabo na vida de Ana foi Eucana. E o instrumento divino na vida de Ana foi Penina. Até que através de Penina, e ela resistiu muito tempo, Penina, por causa de Eucana. Tu vale mais para mim que 10 filhos? Dava oferta dobrada para ela. E ela resistiu além do que ela sozinha poderia resistir. Até que um dia ela se rende. Ela diz assim, agora eu vou fazer o que eu decidi fazer desde sempre. Ele não muda. Deus não muda. Ei, se você quer mudar a Deus com sua choradeira, se você quer mudar a Deus, fazer esse pena de você, Deus não tem pena, Deus Ele te ama e acabou. Você está me entendendo? Ele te ama e acabou. E Ele tem um plano para você. Ele não vai te atender, porque o plano dele para você não muda. Isso é um lado bom, te dá isso tem um entendimento bom, porque te dá esperança, não é verdade? Mas tem um entendimento terrível, porque ele não vai ceder nada para você. Nada. Tem um filme que eu gosto, que é dos 300, quando eles vão se preparar para a batalha, os 300 de Esparta. Leônidas dá uma ordem para os seus soldados. Quando eles começam a vir, ele fala assim, não dê nada para eles, mas tirem tudo deles. Pode ver, meu irmão, Deus é firme assim. Deus, Ele é uma rocha. É você que tem que ceder tudo. Ele não vai dar o que você quer. Ele só vai dar para você o que Ele já definiu que vai dar, e isso não vai mudar. Acabou. Se renda. Dependa dEle. Amém? Outra coisa que é terrível, meu irmão, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Isso aqui chega a dar uma dor na alma. O Espírito Santo é uma pessoa santa. O que é? O Espírito Santo é uma pessoa santa. Isso aqui é terrivelmente glorioso e terrivelmente maravilhoso para a gente. Olha o que está escrito aqui, 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Pensa comigo aqui. Deixa um pouquinho o Senhor de lado agora, na sua mente, e pensa no ser humano agora. Pense o que seria viver com uma pessoa que vive em um alto nível de santidade. Começa a imaginar aí. Imagina você comemorar junto na mesma casa com uma pessoa que vive em um alto nível de santidade. Será que você aguentaria? Olha o primeiro aspecto da santidade. Uma pessoa que se separa de tudo o que pode afastá-la de Deus. Uma pessoa em alto nível de santidade dificilmente vai ter alguma coisa nesse mundo que vai chamar a atenção dela. As coisas deste mundo para ela vão perder a graça. Você está me entendendo? Imagina você ver com uma pessoa, por exemplo, que não acha graça no cinema. Ela vai só para te acompanhar porque te ama, mas não acha graça. A Bíblia fala de pessoas que chegaram nesse nível, que o mundo se tornou indigno delas, e elas foram morar em cavernas. Eu me lembro uma vez, meu pai na fé, o missionário Abraão reclamando do pai dele, o missionário Wilson. Eu falei assim, meu pai não gosta de fazer nada. Meu pai não gosta de ir no shopping. Meu pai não gosta de ir no cinema. Meu pai não gosta de viajar. Ele convidou o pai dele para viajar para a França, com tudo pago. A mãe dele foi, mas o pai dele não foi. Eu falei com a Stephanie. A Stephanie falou para mim assim, ô César, porque a Stephanie, a gente se curou meio que junto. Ela foi crescendo fisicamente, eu espiritualmente, sob a tutela do mesmo pai e da mesma mãe espiritual, ela biológica e eu filho espiritual. Falei assim, ô César, eu cheguei em casa,
Eu falei assim, meu avô, ô vô, o que o senhor ficou fazendo 2 semanas aqui? Eu falei assim, eu fiquei trancado dentro de casa, rolando com o Espírito Santo para lá e para cá. Você aguentava ver com uma pessoa assim? E outra coisa, santidade fala de um nível de dedicação, é ou não é verdade? Você ia aguentar ver com uma pessoa que tem um alto nível de dedicação às coisas do reino de Deus? E você às vezes se sentir deixada de lado por isso? Porque as pessoas se sentem deixadas de lado pelo Espírito Santo muitas vezes. Porque ele é muito separado das coisas do mundo. Ele é muito dedicado às coisas de Deus, que é Ele mesmo. Você está entendendo? E pior, não basta ele ser assim. Ele ainda exige que você seja igual. Você aguenta? Ele é uma pessoa assim. Ele é uma pessoa que é divino. Ele é uma pessoa que é perfeito. Ele é uma pessoa que é soberana. Ele é uma pessoa que é imutável. Ele é uma pessoa santa. É assim que ele é. E agora que você sabe como ele é, você tem que procurar descobrir o que você precisa fazer para se render a essa pessoa, que é uma pessoa, que é divina, que é perfeita, que é imutável, que é soberana, que é santa. Se renda a ele. Mas como, pastor? Como? Ame, ame, se esforce para amar os que não são divinos. Se esforce para amar os que não são perfeitos. Se esforce para amar os que não são soberanos, mesmo que pensem que são. Se esforce para amar os que não são imutáveis e que precisam mudar, e você sabe que precisa mudar, mas tem dificuldade de mudar. Se esforce para amá-los. E se esforce para amar os que não são tão santos assim. Se renda a Ele. Dependa dEle. Isso vai mudar completamente a sua vida, vai mudar completamente a sua história. O lado ruim é que tudo que Ele é tem um peso grande para nós. O lado bom é que tudo que Ele é vai gerar um benefício tremendo para a gente. Fique de pé no seu lugar. Olha, Senhor, nesta noite, não simplesmente saiba, mas reconheça que Ele é uma pessoa. E Ele está aí dentro de você. Ele mora em você. E você precisa se render a Ele, depender dEle. Ele é divino. Ele é perfeito. Ele é imutável. Ele é soberano. Ele é santo. Não dá para negociar com Ele. Ele não muda, não varia de posição. Ele é como uma rocha eterna, que não cede 1 milímetro. Mas tudo isso Ele faz não porque Ele é duro, não porque Ele é mau, não porque Ele é indiferente. É porque Ele tem coisas para você que seus olhos não podem ver. Ele tem coisas para você que os seus ouvidos não podem ouvir, que não subiu ainda ao seu coração. Coisas que são grandes e maravilhosas demais, ao ponto de você não conseguir nem pensar e nem imaginar, por mais criativo que você seja. Se renda a Ele.
Decida se render a Ele, depender desse Deus. Aleluia. Que todos já conseguiam ver, Aleluia. mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Ore a Ele, se renda a Ele. Rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua Oh, aleluia. E eu disse: és bem-vindo. Ore a Ele. Decida se render a Ele. Abandonou Decida começar a andar nesse todas as caminho. vezes que eu É um caí. caminho para a vida toda. Bastou É um eu processo falar pra que vai gerar em você me mudança e ouvir transformação a cada e dia. Ficar feliz e ficar feliz. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar Peça pra força a você Ele. me Peça força ouvir ao e Espírito ficar Santo para se render a Ele, para depender dEle. Oh, aleluia. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei. Declare isso com fé. Declare com fé. Mas não encontrei o que tenho. Ele está aí. Ele está aí. Ele é Deus. Ele está aí. Ele é divino. Ele é perfeito. Ele é soberano. Eu tenho você. Ele é imutável. Ele é santo. Aleluia. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você.
faltava eu perceber. Oh Espírito Santo, pelo teu agir em nós, traga a revelação que precisamos, Senhor, para que possamos decidir trilhar o caminho de nos render ao Senhor e de depender ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e como o Senhor é. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, nosso culto está encerrado, Deus te abençoe, não saia sem me dar um abraço em nome de Jesus.